Elivaldo Barbosa, muito boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, Joelson, e boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo, o Estado do Piauí, a Assembleia Legislativa discute orçamento nesse momento. É verdade, o orçamento é uma peça fundamental, importante, porque é o que define as linhas básicas dos investimentos, do custeio, não só do Poder Executivo, Joelson, mas também de toda a área pública do Estado, na esfera que depende do Tesouro Estadual. Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública. Tá certo, Elivaldo Barbosa. Nós estamos recebendo aqui o secretário de Planejamento, o secretário Antônio Neto, que vai falar conosco a respeito deste assunto. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui. Boa tarde, Piauí. Boa tarde, Elivaldo. Seja bem-vindo. Secretário, qual é hoje a previsão que vocês estão fazendo para o Estado do Piauí de arrecadação para o ano de 2018, que norteia todo o orçamento do ano que vem? Boa tarde. Joelson, o orçamento, essa peça orçamentária que nós elaboramos pela CEPLAN, em conjunto com todos os órgãos, encaminhamos na forma de PELOA, de proposta orçamentária anual para o ano de 2018, ela prevê uma estimativa de receita global feita pela Secretaria da Fazenda, que dá algo em torno de 13 bilhões de reais. Esse é o montante do bolo global. Dessa total de receita, você tem que retirar algumas parcelas que são já vinculadas. A parte dos municípios, a parte do Fundeb e outras contribuições, que são deduções, de forma que você tem uma receita corrente líquida apurada que fica algo em torno de 8 bilhões de reais. Então, esses 8 bilhões de reais é que o Executivo trabalha para fazer a repartição para os poderes, a repartição para os órgãos, a parte de custeio e investimento, ou seja, o bolo que sobra é efetivamente líquido. Esses 8 bilhões vai ficar para investimento, também sobra uma parte? Não, sobra para tudo, a receita corrente líquida, vai gasto com pessoal, gasto com custeio, é que vai gerir a máquina durante o ano de 2018. Você sabe mais ou menos quanto fica para investimento? Pois é, da receita corrente líquida, a parte relativa à tesouro, a fonte tesouro, que é a chamada receita, na fonte 100, fonte do Tesouro Estadual, nós vamos, pela avaliação que a gente vai ter um investimento aí, algo em torno de 130, 140 bilhões de reais. É um investimento pequeno. Agora, como é que o Estado aumenta isso? Nos últimos anos, a gente tem utilizado operações de crédito, né? As operações de crédito, que é algo em torno, nós investimos nesses últimos anos aí, em termos globais, mais de 1 bilhão de reais, e isso aumenta os investimentos em obras estruturantes. Mas do Tesouro mesmo, a gente consegue, hoje sobra muito pouco para investimento ainda, porque a despesa de pessoal, a despesa de repasse para outros órgãos, as despesas vinculadas, o gasto vinculado é muito forte. Então, para você ter ideia, por exemplo, você pega esse bolo da receita corrente, você tira aí 47%, 46% é gasto com o pessoal, que já está vinculado, despesa com servidores, que é uma prioridade que nós não podemos abrir mão. Depois tira 21% repasse para os poderes. A parte da saúde, que é um limite constitucional de 12%, a educação 25%. Então, o que sobra, a parte de custeio, o que sobra para investimento do Tesouro é muito pouco. Agora, secretário, na audiência pública realizada esta semana na Assembleia, um dos pontos assim, bastante discutidos foi exatamente a divisão desse bolo orçamentário. O Estado estabeleceu 1% de reajuste para os poderes, por exemplo. Esse é o limite máximo ou é possível um entendimento para elevar um pouco, mesmo que não atinja a expectativa de poderes como o Judiciário e instituições como o Ministério Público, mas que possa ter aí um meio termo? Elivaldo, essa repartição dos recursos, principalmente para os poderes, ao longo dos anos, elas às vezes têm motivos sempre de discussões, né? De debate. Não é uma questão muito fácil de ser resolvida. Só é resolvida através de um amplo diálogo. E isso o governador tem conduzido sempre, os governadores, o governador Edson tem conduzido isso de maneira muito competente. Até porque a gente tem um bom relacionamento, o executivo, o governador tem um excelente relacionamento com todos os poderes. Porque você sabe que há o princípio da harmonia, da independência, da autonomia dos poderes. Então é preciso que haja essa compreensão. A gente sabe que a necessidade dos poderes, somente do Poder Judiciário, é muito grande, é muito ampla. Tem um serviço de prestação judicial muito amplo e tem uma capilaridade em todo o Estado. Mas o recurso orçamentário, a receita, ela é pequena, né? Ela não é pequena, ela é insuficiente diante do tamanho das demandas. E como existem demandas que são consideradas pela própria linha constitucional,
na área de saúde, educação, de segurança, são muito prioritárias e que têm uma emergência muito forte, nesse orçamento de 2018, nós priorizamos essas áreas. Nós priorizamos o pouco que cresceu da receita corrente em relação ao ano passado para esse ano, nós fizemos uma distribuição mais, vamos dizer assim, mais satisfatória, um pouquinho melhor em relação à educação, à saúde e à segurança. Nós aumentamos o gasto da educação, a despesa com a educação no orçamento em torno de 7,7%, aumentamos na saúde 15,6%, na segurança pública foi o maior aumento, aumentamos 16,5%, algo em torno de 100 milhões a mais em relação ao ano passado. Motivado pela necessidade de melhorar Exatamente, a segurança, melhorar porque houve muita demanda. Nós, vamos fazer um planejamento, a gente observa o nível de demandas nos anos anteriores. E a gente percebeu pelo planejamento, pelas discussões territoriais, pela discussão com os órgãos, uma demanda crescente na área de segurança. A política de segurança precisa ter um investimento maior. Então, como nós tínhamos um pouquinho de receita, um pouquinho de crescimento, a gente resolveu destinar para essas áreas. E a Assembleia que vai avaliar, obviamente, que vai analisar. E também a área social. A área social nós aumentamos de 30 milhões para 64 milhões, algo em torno de 100%. Então, a gente acha que com isso a gente está contemplando aquelas áreas que são muito estratégicas, são muito necessárias e que precisam realmente um olhar diferenciado em relação ao conjunto do orçamento. Agora, secretário, para melhorar o dinheiro que sobra para investimentos, para melhorar esse valor, é preciso necessariamente arrecadar mais. Como é que o Estado tem trabalhado isso? Existe aquele esforço para aumento de impostos que deve vigorar no ano que vem, mas como é que Piauí pode crescer não só aumentando seus impostos, mas aumentando a quantidade de empresas ou pessoas que pagam impostos? É verdade. Eu acho que o Estado do Piauí, o governo do Piauí, ele tem, pela realidade econômica do Estado, né, nós somos um Estado que tem uma dependência muito forte do setor público. Você pegar o nosso componente do público, a administração pública ela tem um percentual muito representativo do nosso produto interno bruto. E isso traz para o governo do Estado uma grande responsabilidade, né? Na questão da empregabilidade, na questão dos gastos públicos, isso tem um efeito muito forte. Isso não tem um lado positivo, porque o Estado precisa estar preparado para isso, mas, ao mesmo tempo, é preciso que a gente busque outras alternativas. O setor privado tem que ter uma participação maior em relação. Aliás, o Estado mais moderno precisa disso. Outros estados estão avançando nesse sentido. E o Piauí está se preparando para isso. Hoje o Piauí tem uma atração de investimento na área de energias não renováveis, na área de eólicas, de outras áreas, solar. Tem um segmento que está buscando. O problema é que o país passou por está passando, e graças a Deus estamos começando a melhorar, uma depressão muito forte, uma recessão econômica muito severa. E isso afetou os investimentos. Os bancos se fecharam, dificuldade de investimento, de captação de recursos, a taxa de juros estava muito alta, e isso o setor privado foi restrito no seu investimento. Então, a gente acha o seguinte, se a economia voltar a uma normalidade, o setor privado voltar a investir, então nós temos que buscar, e o Estado tem que alavancar, criar a infraestrutura necessária para que o setor privado possa investir, e investindo vai aumentar as receitas e melhorar a situação fiscal do Estado. A Eletrobras está aí a ponto de ser vendida, o valor inicial já foi estipulado, R$50 mil, seria um valor simbólico praticamente da Eletrobras Piauí, que tem aí pelo menos um ativo de 10 bilhões, né, em termos de ela valeria 10 bilhões. Mas o lance inicial, 50 mil, até porque as dívidas também são altas. O governo já desistiu da ideia de impedir essa venda? Não, nós não estamos, na verdade, nós não estamos fazendo o trabalho de impedimento. O que nós estamos, o governador e o governo está buscando, é a recuperação de um crédito que nós temos direito. Ou seja, o Estado não pode abrir mão de um crédito estimado em torno de 400 até 800 milhões de reais, porque aí você não estaria olhando para um ativo do Estado. É um ativo que pertence ao Estado do Piauí. Houve uma negociação lá no passado, na época da federalização, o Estado adquiriu esse direito e agora nós estamos buscando isso. Na medida em que a companhia é privatizada e então há esse processo de mudança do controle acionário, nós achamos que o Estado tem o direito de, juridicamente, buscar essa alternativa e é isso que nós fizemos. Porque esse recurso vindo para o Estado, voltando para o Estado,
nós vamos investir em áreas Não há importantes. decisão ainda sobre esse assunto. Não, está ainda sob júdice, está uma avaliação, apesar de o Supremo ter decidido que poderia se tocar o leilão, mas isso não entrou quanto ao mérito da questão do Estado ter direito de reivindicar. A própria União, em determinados momentos, ela abriu uma negociação, porque eu acho que os Estados têm direito que tiveram condições, tiveram seu crédito, porque na época que houve a federalização, houve uma antecipação com a perspectiva de que na venda do leilão o Estado recebesse aquilo que foi, né, que valia a parte do Estado. E o Estado do Piauí está sendo, não está recebendo isso. Agora, secretário, nas últimas semanas, o que tem realmente conseguido assim, visibilidade é a possibilidade de atraso de salários, de caos na área financeira do governo. Esse risco existe ou já pode se considerar descartado? Elivaldo, você me conhece, eu fui secretário de Fazenda há mais de 7 anos, agora eu estou na área do planejamento, passo parte da equipe econômica. Obviamente que essa questão do fluxo de caixa do Estado é uma prerrogativa do secretário de Fazenda, que o secretário Rafael Fonteles tem conduzido de forma muito competente, de forma muito eficiente. Mas pelo conjunto das discussões que nós participamos, eu acompanho a área orçamentária, eu avalio que a gente está reduzindo esse risco. Nós já tivemos um risco maior, nós reduzimos esse risco. Porque não é fácil a situação que nós passamos esse ano. Eu fui secretário há muitos anos e eu nunca vivenciei um ano fiscal muito complicado como foi esse de 2017. Ou seja, nós perdemos muitas receitas, nós tivemos muitos problemas aí relacionados à questão política nacional que impactou a liberação de recursos, uma série de questões, e continua ainda atrapalhando. Então, a gente espera que isso passe. Agora, do ponto de vista da nossa receita estadual, foi quem conseguiu dar um pouco esse equilíbrio e evitou do Estado atrasar salário. Então, se a gente continuar mantendo esse controle, mantendo o controle de gasto, que está muito severo no controle de gasto, muito, vamos dizer assim, de forma muito responsável, e ao mesmo tempo melhorando as nossas receitas, com fé em Deus, nós vamos chegar no final do ano e vamos conseguir fechar o ano sem atrasar salário. Eu acho que hoje a possibilidade de atrasar salário é muito pequena. Muito pequena. É muito pequena. Notícia boa, portanto, muito pequena a chance, está diminuindo, portanto, as chances de atraso de salário. Quando eu falo assim, nós já pagamos, por exemplo, nós vamos fechar agora o mês de outubro, né? Outubro, a última parcela nós vamos pagar dia 13. O recurso já está na conta hoje. Tem uma parcela do 10º também, que é no final do ano. A parcela, a última faixa salarial, que é a mais pesada, dia 13, ela já está liberada. Hoje já foi para conta, segundo me informou a área da Fazenda. Agora nós temos mais um mês e temos o 13º. O 13º, como nós pagamos já 50% na data de nascimento do servidor, o impacto dele vai ser menor, não é uma folha completa, né? Inclusive o desconto ele se dá na última parcela. Para você ter ideia, por exemplo, um servidor que recebe algo em torno de R$20 mil, ele já recebeu uma parte, o que ele vai receber agora na segunda parcela é em torno de R$5 mil, porque a parte do imposto de renda, os descontos, eles já vão ficar retidos na segunda parcela. Então tem menos impacto fiscal, mas também tem impacto, é algo em torno de R$150 milhões por aí. Então a gente vai trabalhar, inclusive nós estamos trabalhando na CEPLAN e outras formas, para a gente conseguir recurso, para a gente cobrir o 13º. E com isso a gente fecha o ano. Para o ano de 2018, a sinalização, na minha avaliação, é muito, muito positiva. Tem um cenário mais otimista. Eu acho que a economia vai melhorar, os números macro vão indicar que a economia melhorar. O próprio orçamento do Estado para 2018, ele já aponta uma sinalização positiva e o Estado vai continuar caminhando. Eu acho que a gente precisa tirar da agenda, meu caro Elivaldo, essa coisa da negativa do atraso de salário. Gente, atraso de salário é muito ruim para qualquer governo, qualquer prefeitura. Ninguém deve desejar atrasar salário para ninguém. Porque quando a gente fala em atraso de salário, no caso do Estado do governo do Piauí, quem mais impacta são os pequenos, aqueles pequenos servidores, os pequenos comerciantes. Você imagina que atrasar salário para o comércio, para o setor de serviços, a pessoa receber seu salário atrasado, pagar água, pagar luz, pagar as outras prestações com multas, com juros, isso é muito ruim. Então, por isso que o governador Wellington Dias determinou a sua equipe toda a prioridade para não atrasar salário esse ano e nunca para mais atrasar salário.
porque nós não queremos isso de governo nenhum, porque é muito danoso para a população. Queria agradecer ao secretário do Planejamento, secretário Obrigado. Antônio Neto, portanto, dizendo que o risco de atrasar os salários é baixo, está cada vez menor, segundo o secretário aqui, Antônio Neto. Elivaldo, você continua conosco, Elivaldo? Assim,